Oferecimento Colina dos Flamboyantes em Cerro Corá, a pousada mais charmosa do Seridó. E se ligue aqui, o guia turístico e empresarial mais completo da região. Acesse www.seligueaqui.com.br. Programa Café com Poeira tá no ar e hoje mais que especial. A gente fala diretamente de Cerro Corá, da pousada Colina dos Flamboyantes, e o convidado de hoje é mais do que especial. O chefe de cozinha Walter Dantas, que nos dá a honra de estar hoje aqui com a gente num segredo de sucesso, né, Walter? Que a gente vai contar para todo mundo, não vai? É segredo. Não tem segredo que não possa ser compartilhado, porque o sucesso do segredo é compartilhar, é poder chegar até outras pessoas, né? Ô, coisa boa, seja mais que bem-vinda, é uma honra pra gente receber você aqui para passar adiante uma coisa que é mais que imprescindível nesse mundo da gastronomia, porque hoje eu tenho certeza que você vai sentir daí, nas suas papilas gustativas, a beleza de transformar um prato regional em algo extremamente fantástico. Mas antes, se apresenta pra gente, Walter. Eu já li muito sobre você, é uma história linda, mas fala pro pessoal que tá em casa, como é que começou essa história da gastronomia na sua vida? Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Walter Dantas, tenho 32 anos de idade e sou filho de uma cozinheira que diz que eu tenho a mesma idade natalícia de cozinha, porque ela já cozinhava grávida de mim, né? Ô, coisa boa! E ferrenho sertanejo, seridoense, defensor da cultura alimentar nordestina. E que bom esse espaço aberto para que a gente possa trocar muita figurinha acerca disso. Com certeza, era o que a gente estava conversando aqui nos bastidores da importância, né, Walter? Sim. De não deixar se perder esse regionalismo, essa cultura que envolve também a gastronomia, que é uma das suas missões, né? Verdade. Claro, é uma preocupação de nós cozinheiros, né, e que tem uma posição melhor e que pode formar algum tipo de opinião com relação à cultura alimentar seridoense, não só seridoense, como cultura alimentar brasileira de uma forma geral. Isso falando da ancestralidade, da coisa da história alimentar, é o medo de que essas coisas se percam, né? Porque a gastronomia de berço, ela está tomando uma direção contrária à evolução. E é isso que eu quero tentar mostrar isso aqui no prato, para que as pessoas percam um pouco o preconceito de alguns tipos de ingredientes que nós vamos abordar hoje aqui, como o chouriço, que é um doce de sangue de porco, que lá fora, quando a gente chega num festival, o pessoal venera o produto, sabe o preparo de 12 horas, a história acerca do prato e por trás desse prato, né? Assim como a coisa das histórias estarem se perdendo no tempo, né? Eu sou muito fã do trabalho de Dona Mariquinha da Pamonha, lá de Currais Novos. Para mim ela é uma pessoa que carrega, acho que 30% da história alimentar da cidade de Currais Novos. E eu tenho medo que um dia ela se vá, porque ninguém é eterno, e essas receitas venham a se perder, né? Então, nós como cozinheiros, como Dona Mariquinha também faz isso, e eu deixo isso aqui como um pedido, como um protesto, como uma coisa que a gente tem que levar como um paradigma a não se esquecer, é que a gente transmita para os nossos filhos essa coisa da cultura, né? Que a gente tenha honra, tenha prazer em divulgar um ingrediente nosso. Por que eu vou usar um caviar lá não sei de onde, se aqui eu tenho um ingrediente tão sensacional? Por que eu vou usar as coisas mais diferentes que a gente encontra aqui, que é diferente para as outras pessoas, né? Então hoje a gente vai ter a participação da Ana Júlia, claro, que é minha enteada, mas é como se fosse minha filha. Vem cá, Ana Júlia, já aparece aqui um pouquinho com a gente para vocês conhecerem, é muito importante. Eu fiquei muito contente quando eu soube que a Ana Júlia está aqui com a gente, que é a prova concreta de que a gente pode sim ter essa responsabilidade. Exatamente. De não deixar as informações, a cultura se perder, para que lá na frente a Ana Júlia consiga passar adiante também, para quem sabe os filhos dela, amigos dela, enfim, tudo que é tão rico nesse entorno da gastronomia. Então ela vai ajudar a gente, né, Ana Júlia? A gente não, ele, porque eu tô só de longe. E contando essa historinha para outras crianças que possam estar assistindo isso, me lembra a teoria anárquica da carne de sol da chefe Adriana Lucena, que é acho que é a mulher que mais entende de cozinha nordestina no mundo, é uma pesquisadora. E a Adriana Lucena, ela escreveu uma teoria que o principal produto do Rio Grande do Norte chama-se carne de sol. Apesar das origens não serem nossas, né, se foram origem de outros lugares, mas é o produto mais extraordinário que nós temos, do ponto de vista palativo, né, e do ponto de vista histórico. E como foi fácil perder, né, essa tradição pela facilidade e pela ampliação do comércio. As pessoas esquecem de pensar que comércio está ligado
lucratividade, aliás, do comércio está ligado ao quanto o produto é difícil de se fazer. Antigamente a carne de sol, a res ficava amarrada 90 dias para a carne não endurecer e ela tinha um regime diferenciado para ela, enquanto ela estava se limpando para poder ser preparada a carne de sol. Era feito com sal grosso, porque o sal fino ele tem 2 ingredientes que não podem ir na carne de sol: cloreto de sódio, que é o cloro, e iodeto de potássio. Então se fazia com o sal grosso, inclusive coma sal grosso, porque sua pressão não vai aumentar. Já vai uma dica aí. Exatamente. Se a gente usar o sal grosso batido no liquidificador, já diminui muito a questão da hipertensão, né? Porque o sal tem menos sódio puro, grosso, do que o iodado e com o cloreto de sódio. Então, hoje se faz com sal fino pela rapidez com que a carne fica pronta. Nós usamos uma carne de sol aqui para fazer esse preparo que vocês já vão conhecer. É uma carne de sol que foi feita com 1% de sal grosso, triturado, né? E 7 dias de cura. O que significa isso? Eu usei pouco sal e muito tempo para atingir o objetivo final, que é uma carne sem sangue. A carne de sol não pode ter sangue. Então, começa por aí a dificuldade, né, entre aspas, de se manter a tradição acerca de um prato. Então, pode parecer o prato mais simples do mundo, mas é um prato que tem história, que respeita as origens e as tradições, né? Assim, Ana? Pronto. E vai interessante a gente mostrar também e falar, vocês vão perceber no decorrer da receita da gente, que vai se misturar o passado com o futuro, porque vocês vão ver aqui na prática como essa carne de sol está reformulada de uma maneira de preparação, né, e de apresentação que hoje em dia conta muito no prato. Exatamente. Né? A gente hoje, com essa inovação, com essa evolução, a gente pode se dizer, de fato, a gente primeiro vê, sente vontade, se inspira e depois vem para o paladar, fora os outros sentidos que são aguçados. Então vocês vão ficar impressionados, porque eu recebi o briefing antes e eu já senti em casa os sabores e já estou ansiosíssima para a gente começar. Então vamos? Bora! Vou pedir para Paulo. Por favor, Paulo, vem aqui para eu lhe apresentar o povo. Já pedi para você pegar. Bom, Paulo é meu subchefe, é a pessoa que comanda a cozinha do restaurante da Colina. Quando eu não estou, vou pedir para ele pegar a carne de sol lá. Eita, pessoal, a famosa. A famosa. Pessoal, essa carne de sol que nós vamos preparar hoje é um tartar. Tartar é um prato de origem alemã e que ficou famoso na França, né? E basicamente é carne crua picada. Como eu falei, ó. Dá pra ver aqui que é uma carne que ela não tem sangue, ó. Porém ela é totalmente desidratada e mantém uma umidade ainda padrão pra gente não sentir aquela carne seca demais, né? Então eu vou limpar essa carne aqui, mas sem tirar a gordura. A carne é contra filé, tá, pessoal? Certo. Depois da carne de sol limpa, nós vamos fazer 3 guarnições, tá? Pra quem não sabe o que é guarnição, são os acompanhamentos, né? Que acompanha o prato. Essas guarnições, elas são um pouco diferentes das que a gente está acostumado a comer por aí, mas elas buscam um equilíbrio e buscam mostrar aquilo que eu disse aqui, né? Tentar elementar ao máximo que os nossos ingredientes são tão fabulosos e sensacionais quanto qualquer outro ingrediente do mundo.